Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós viemos fazer a correção das nossas atividades no caderno, onde o objeto de estudo é verbos transitivos direto, sem preposição, verbos transitivos indiretos, com preposição, e o verbo bitransitivo, é chamado assim os verbos que vêm com objeto direto e indiretos, tá bom? As atividades do caderno. Essa aqui é a nossa querida Maju, tá? Maju, fala um oi pra eles lá. A Maju hoje vai acompanhar nossa aulinha aqui de perto, aqui juntinho da gente, aqui no meu cantinho, tá? Dá um oi pra eles, Maju, tudo bem? Então tá, tchau, tchau. Bom, vamos iniciar aqui. Objeto direto, nós só vamos obter com o verbo transitivo. O verbo transitivo necessita de complemento para um bom entendimento da frase. Então vamos ver aqui. Nós temos a primeira oração que fala: espero que seja feliz. Opa, eu tenho um verbo e tenho este verbo. Só que no enunciado está pedindo para que você classifique aí os verbos em transitivos, direto ou indireto, ou direto e direto. Então, este aqui não pode porque ele é um verbo de ligação. Então, nós temos duas orações aqui, ó, um período composto. Então, eu vou usar este aqui, ó, verbo espero, espero o quê? Espero o quê? Aí eu trouxe uma oração para dar sentido a este verbo. Eu trouxe uma oração inteira, ó, que seja feliz. Então isso, Adriana, pode ser considerado um objeto? Sim. Um pronome, tá? Um pronome interrogativo, verbo de ligação e uma característica, um adjetivo. Tem alguma preposição? Então, este meu complemento é chamado de objeto direto. Então, meu verbo aqui é verbo transitivo direto. Então, se o objeto for direto, o verbo é transitivo direto. Se caso o verbo tem um objeto indireto, o verbo é transitivo indireto também. Só que aqui eu já vou fazer a correção do exercício 2 junto com 1. Espero. Quem espera que seja feliz? É o eu. Então, o eu é um quê? Sujeito desinencial. Sujeito desinencial ou oculto, elíptico, implícito. Tá bom? Primeira oração, então, eu tenho o verbo transitivo direto. Complemento verbal sem preposição, eu chamo de objeto direto. Vamos na próxima agora. A próxima aí eu tenho assim: o menino faminto comeu o bolo. Aqui tem o bolo. Menino faminto comeu o bolo. Bom, então vamos lá. O menino faminto comeu o bolo. Vou achar primeiro o verbo. O verbo comeu. Aí eu logo vou perguntar para achar o sujeito, eu preciso falar com o verbo. Quem comeu o bolo? Vocês vão me dizer assim, ó. O menino faminto. O menino faminto eu tenho um artigo, um substantivo e um adjetivo. Qual dessas palavras é mais importante? Menino. Então eu tenho aqui um sujeito simples, tá? Eu tenho um sujeito simples. Já respondi a B do exercício 2. Vou continuar. O que o menino faminto fez? O que o menino faminto comeu? Comeu o bolo, é o predicado. Agora esse predicado tem um verbo de ação, comer. Então esse verbo de ação aí, ó. O menino faminto comeu. Comeu. Faço a perguntinha pro verbo. Comeu o quê? O quê? Aí eu vou falar o quê? O bolo. Então, o bolo é o que do comeu? Complemento verbal.
Se é um complemento verbal, ele pode ser chamado de quê? De objeto direto. Por que objeto direto? Porque o é artigo definido e bolo é substantivo. Tem preposição? Não tem. Então, este meu complemento verbal, o bolo, é chamado de objeto direto. Então, este meu verbo da letra B é um verbo transitivo direto. Direto. Vamos na próxima frase? Na próxima frase eu tenho agradecemos, é agradecemos. Agradecemos e gostamos. Gostamos. Ok. Agradecemos o convite aos dois. Primeira coisa, vamos achar o verbo. Agradecemos. Agradecemos o quê? Agradecemos a quem? Então, antes de eu falar se é verbo transitivo direto, indireto, ou os dois, vamos ver o sujeito dele? Agradecemos o convite aos noivos. Quem agradeceu o convite aos noivos? Nós. Então, se é nós, se eu achei o nós através da terminação do verbo, eu tenho aqui, então, o sujeito, terminação do verbo, significa o quê? Desinência. Então, eu tenho aqui um sujeito desinencial, oculto, elíptico, implícito. Achei o sujeito por causa da desinência verbal. Então, sujeito desinencial. Agora vamos trabalhar com o predicado? O que nós fizemos? Agradecemos o convite aos noivos. Agradecemos o quê? O quê? A primeira pergunta. O quê? O convite. O convite é o meu primeiro complemento do verbo agradecer. Então, este convite, ó, artigo e substantivo. Então, esse complemento verbal pode ser chamado de objeto direto, porque está unido ao verbo sem nenhuma preposição. Então, já descobri, é um verbo transitivo, Agora, olha só, não terminei. Agradecemos o quê? O convite. Agradecemos a quem? A quem este convite? Aí eu venho com outro complemento. Aos noivos, aos noivos. Olha aos. O que vocês lembram de aos? Aos, meu povo, é uma preposição combinativa. Eu tenho a preposição a mais o artigo definido o, que é igual os, que é igual aos. Então, é uma preposição? É. Então, aos noivos. Olha, este complemento verbal vem unir-se ao verbo agradecemos com uma preposição. Então, eu tenho aqui um objeto, o quê? Indireto. Por que é indireto? Olha a preposição. Então, este verbo da letra C é um verbo transitivo, direto e indireto. Ou eu posso chamá-lo também de verbo bitransitivo. É um verbo bitransitivo. Próxima. Gostamos de esportes. Vou mudar aqui. Gostamos de esportes. Tá aí na nossa esportes. Gostamos. Quem gostamos aí? Gostamos de quê? Vamos achar o sujeito? Gostamos de esporte. Quem gostamos? Quem? É nós. Então, se eu tenho nós, eu descobri o nós, o sujeito, através do verbo, então eu tenho um sujeito também desinencial. Descobri a pessoa através da terminação do verbo. Então agora vamos trabalhar com o predicado. O que nós gostamos? Gostamos de esportes. Gostamos de esporte. Verbo
Gostamos. Vou perguntar pro verbo. De que você gosta? De que? De esportes. Olha aqui, é uma preposição? É uma preposição. Então, este complemento verbal, que vem, ó, complemento verbal completando o verbo. Gostamos? Vem com uma preposição. Então, esse complemento verbal eu vou chamá-lo de objeto indireto. Indireto, veio unido ao verbo com uma preposição. Então, este verbo gostamos da letra D é um verbo transitivo, o quê? Indireto, verbo transitivo indireto e um sujeito desinencial. Vira, eu já estou corrigindo o número 2 e o número 1 ao mesmo tempo. Vamos lá na próxima. A próxima tá assim, ó, contei as novidades e as visitas. Cadê o verbo? Contei. Contei. Bom, vamos ver que tipo de sujeito eu tenho. Contei as novidades e as visitas. Contei. Quem contou? Eu contei, tu contaste, ele contou, eu. Achei. Então, se eu conseguir achar a pessoa através da terminação do verbo, eu tenho um sujeito aqui, o quê? Desinencial. Sujeito desinencial. Acabou o sujeito. Se eu já descobri quem é, se era simples ou composto, desinencial, determinado, inexistente, já descobri. Acabou. Vou pro predicado. Predicado é o que eu contei, o que eu fiz. Contei as novidades às visitas. Contei. Logo aí na sua cabecinha vai perguntar assim, contou o quê? O quê? Então, o que vai falar de um complemento verbal direto, porque a própria perguntinha fala o que? As novidades. As novidades é um complemento verbal. Só que as aqui é preposição. Novidades é substantivo, então é um artigo acompanhando um substantivo. Então, eu tenho um complemento verbal, que é chamado de objeto direto, porque eu liguei as novidades ao verbo sem nenhuma ligação. Uma preposição, tá? Sem uma preposição, tá bom? Objeto direto. Agora, terminou a frase? Vamos ver aí? Contei o que? As novidades. Se eu contei para alguém. Contei a quem? A quem? Olha aqui. Tem outro complemento aqui, ó. A quem? Só que repare esse A aqui. Ele tem uma crase, um sinal gráfico? Tem? Significa o que este aqui, ó? É uma preposição a junto com o artigo definido as. Alguém some aqui, ó. Alguém perde um fonema. Eu coloco uma crase, tá bom? Então, aqui é uma preposição. Contei a quem? As visitas. Este complemento verbal, então, é um objeto indireto. Então, justifica que esse verbo é transitivo direto e indireto. Verbo contei, transitivo direto e indireto. Letra C, D, aí, desculpa, letra E, verbo transitivo direto e indireto. Ok? Voltamos daqui a pouquinho com o restante das frases. Beijo, até daqui a pouco.